Oi, meus amigos, que bom estar com vocês mais uma vez. Espero encontrá-los bem, espero encontrá-los com saúde, espero encontrá-los em paz. Vocês podem me dizer se está tudo ok? Dando continuidade aos nossos estudos, hoje, então, nós iremos prosseguir para a última parte do tópico que trata de Deus. E ao longo dessas 3 semanas que ficaram para trás, eu tenho certeza que a gente fez muitos esforços de compreensão da filosofia espírita, não foi? Esforços nem sempre tão fáceis, nem sempre tão práticos, mas esforços importantes. E hoje a gente alguma coisa que eu comi me agarrou na garganta, perdoe. Hoje a gente encerra esse caminho vendo a quarta e última parte dos estudos sobre Deus. Tudo bem? Bem, Denis vem construindo para nós uma lógica de abordagem de Deus muito envolvente, exatamente porque ela trilha diversos caminhos entre a sua visão espírita da realidade, mas também em diálogo com a ciência do tempo dele. Denis fala do universo, Denis fala do equilíbrio, Denis fala da cultura, e tudo isso nos envolve muito, porque são coisas que nós partilhamos. E, além disso, é um discurso que foge um pouco de um discurso puramente teológico. À medida que ele dialoga com a ciência do tempo dele, com o pensamento do tempo dele, ele está dizendo para nós como que é possível fazer espiritualidade fora dos terrenos da teologia tradicional. Isso é muito importante nos tempos de hoje. Muito mesmo. Nós temos dado um peso muito grande ao Evangelho, não que o Evangelho não tenha peso, não pensem isso. Mas a gente esquece muitas vezes de acoplar o pensamento evangélico os ensinamentos espíritas. Porque o Evangelho sozinho, sem a filosofia dos espíritos e a mudança na concepção que essa filosofia traz para nós, ele é um texto tradicional. E o espiritismo sem a moral do Cristo é coxo. Ele puxa de uma perna. Depois de falar tudo isso, portanto, de analisar cultura, de analisar ciência, o Denis vai fazer uma última abordagem a respeito do tema Deus, e que talvez seja a abordagem mais premente, ou seja, a que mais nos desperta a atenção, sobretudo nos tempos atuais. Porque no último trecho do capítulo, o Denis vai tratar para nós do problema do mal. E ele precisa tratar do problema do mal no capítulo em que ele aborda a figura de Deus. Por quê? Porque só faz sentido pensar em Deus como um ser onipotente, Deus como um ser majestoso, se Deus tiver
dentro do seu raio de ação, alguma gerência sobre esse sentimento que a gente chama de mal. Todas as religiões se debruçaram sobre esse problema ao longo do tempo. E várias foram as soluções oferecidas por elas. Desde a criação de um mal físico concreto, um outro ser responsável pelo mal no universo. E aí alguns autores vão dizer que o cristianismo tradicional quase que é biteísta. Ele concebe dois deuses. Um Deus bom, que seria Deus como a gente conhece e estuda, e um Deus mau, representado na figura do diabo. Até outras leituras completamente opostas a essa, que vão dizer que o mal não existe. Que o mal é uma criação circunstancial, que o mal, sei lá, que o mal, na verdade, não tem nenhuma presença real na vida da gente. O que não é verdade, pela própria vida que a gente vive, as coisas que a gente observa. Bem, o Denis começa chamando a nossa atenção para o problema do mal. Eu estou pegando o celular, que eu vou vendo as questões que vocês vão mandando, que eu vou vendo as perguntas que vocês vão fazendo. E o Denis, ele começa o raciocínio dele de uma forma muito bacana. E que a gente já percebe como que ele tem grandeza no pensamento. Porque ele vai dizer assim, ó, antes da gente falar de mal, a gente precisa definir de qual categoria desse mal nós estamos falando. Então, ele vai apresentar basicamente duas grandes categorias de mal. Primeiro, ele vai falar dos males materiais ou males naturais. E que são esses males, né? Catástrofes naturais, acidentes, certas categorias de doença que a gente passa. Por que a gente está separando isso numa categoria separada, né? Distinta das demais? Por que isso tem que ser analisado com muita calma para a gente não incorrer em erro? Porque esse tipo de mal, que é um mal material, concreto, se a gente observar bem, não é mal de verdade. Por quê? Nele, ou neles, nesses tipos de vivências, a ausência de intencionalidade de causar o mal. Pensa só, se uma pessoa está andando na floresta e aí um animal a ataca e a come, para a pessoa é um mal tremendo, para a família é um mal tremendo. Agora, para o bicho que comeu o sujeito, foi um banquete maravilhoso, não é? Quando a gente observa certos fenômenos naturais, terremotos, erupções vulcânicas, e mesmo doenças que se alastram de forma muito contagiosa, para nós parece algo ruim, mas nós estamos diante, em verdade, de um processo natural que toma o seu caminho. O mosquito que causa dengue e que se prolifera porque as pessoas não cuidam direito do seu lixo, não quer causar dengue para os outros, entende? Ele não tem intencionalidade de fazer outros seres sofrer. Então, esse mal físico, concreto, material, ele é o mais simples da gente compreender. Quase sempre, como esse tipo de vivência se choca com os nossos caprichos e com os nossos desejos, a gente associa esses fatos a uma ordem maior das coisas, como se, por exemplo, uma tromba d'água que derrubou a tua casa fosse a manifestação de uma expiação pretérita de algo ruim que você fez.
Não, talvez você só tenha construído a tua casa de forma irregular, né? Ou uma doença que você pegue e que ninguém mais pegou, talvez você não tenha se protegido, não tenha tomado vacina. Se você dirige imprudentemente e sofre um acidente, não é porque você tinha que morrer, não foi uma fatalidade, no sentido de ser pré-determinada, estava fatalmente determinado que acontecesse daquele jeito. Existe uma série de coisas que acontecem unicamente no campo da vida concreta. E é muito difícil a gente falar isso porque há um grupo de companheiros espíritas que adora colocar na conta dos espíritos tudo que acontece. Qualquer coisa. Isso não resolve o problema. Muito pelo contrário, isso agrava o problema. E por que agrava o problema? Porque a gente deixa de perceber as pequenas infelicidades cotidianas da vida. E essas pequenas infelicidades cotidianas da vida nada mais são do que uma espécie de treinamento da mente para nos mostrar que esse plano é transitório, que essas experiências são transitórias. Por mais que tudo pareça muito bom, por mais que tudo pareça que vai durar para sempre, nada durará para sempre. Então, Denis vai dizer, nessa categoria de sofrimentos, que são os sofrimentos de ordem material, a gente está diante das próprias expressões da natureza. A gente está diante de um sofrimento que só existe a partir do olhar do homem que sofre. Ele não tem intenção de causar mal. Tudo bem, gente? Não sei se está dando para entender ou se está meio complicado. Tudo bem? Agora, o Denis vai falar de uma outra categoria de mal, que é o que ele vai chamar dos males morais. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A Vanessa Cirino pergunta assim, Vinícius, mas que mal? Tudo não colabora para o bem? Mesmo um aparente mal que sucede não é o suposto mal colaborando a favor do bem? Então tudo é bem, não é verdade? Mais ou menos. Nessa categoria de mal primeiro que eu falei, que é o mal natural, você está completamente certa, Vanessa. Nessa categoria, todos os fenômenos naturais, todas as catástrofes, tudo isso acaba chamando a nossa atenção para mudanças que são estruturais, né? Então esse é mais fácil de compreender. Agora, a segunda categoria de males que o Denis aponta para nós, que são os males que ele chama de males morais, são mais difíceis. Por quê? Quais são esses males morais? O vício, o crime, a ignorância, aquele indivíduo mau que obtém vitória, aquele indivíduo bom que sofre. É fácil perceber, por exemplo, que uma tromba d'água podia estar servindo a um propósito maior no plano divino. Mas é bem difícil eu perceber que alguém que é viciado está servindo a um propósito maior. Esse tipo de mal moral, e aqui quando eu digo viciado, eu estou dizendo viciado em comportamentos morais mesmo, tá? Não estou dizendo viciado em questões toxicológicas, não necessariamente. Esse tipo de mal que é parte do comportamento, ele é mais difícil a gente entender. Porque a pergunta que fica é, por que é que Deus permite que as pessoas cometam crimes, causem sofrimento? Por que é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Percebem a direção do raciocínio do Denis? O Leonardo pergunta aqui, será que o mal acaba ajudando a evolução dos bons? Olha, Leonardo, o mal acaba ajudando a evolução do mal, e a gente vai entender por quê. Nenhum espírito consegue ser mal para sempre. O que ocorre é que nessa perspectiva de análise do mal moral, o Denis ainda vai ser mais profundo e vai perguntar para nós assim, olha, para analisar esse mal,
você está olhando sob qual ângulo? Você está vendo esse mal a partir da vida material ou você está vendo esse mal a partir da sua natureza de espírito? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque, sob um princípio materialista, não há possibilidade de sentido existencial. Então, no sentido materialista, pensa bem. O sujeito está angustiado e ele quer aliviar a sua angústia. Então, ele vai e ele se entorpece de qualquer coisa. De sexo, de droga, de um comportamento hostil e perigoso, enfim, né? Ou então o sujeito ele é muito insatisfeito consigo mesmo, ele se sente uma pessoa inferior, e aí para satisfazer isso, ele, como não tem uma perspectiva que alcance o infinito, né, que vai olhar para a existência dele depois daqui, ele se sente em total direito de humilhar as outras pessoas, desmerecê-las, agredi-las. Porque se o foco é nessa vida, e essa vida, numa hipótese muito boa, vai durar 100 anos, 102 anos, para que agir diferente? Então, é preciso a gente compreender que todas as análises que o Espiritismo faz para nós da realidade vão estar sempre permeadas pela reflexão da vida do espírito. Ah, então o espiritismo desloca a gente desse mundo? Não, mas ele dá para esse mundo a dimensão que esse mundo tem. Uma instância transitória de aprendizado e experiência. E toda ciência, ou quase toda ciência, ela vai se basear no que a gente chama de axiomas. E o que são axiomas? Axiomas são princípios teóricos que talvez você não consiga provar de maneira concreta, mas que são a base de toda aquela ciência. Não significa que eles não existam, só significa que eles não são prováveis como a gente pode provar, por exemplo, a lei da gravidade. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente estuda geometria analítica, estuda representações no espaço, o ponto que a gente estuda, o ponto que você faz, que é o início de toda representação espacial na matemática, o ponto não existe. Você não prova o ponto. Você não acha ponto na natureza. O que é um ponto? Um ponto é uma abstração que foi feita e que a gente percebe que é real porque a partir dele toda a geometria analítica se desenvolve e dá resultados muito interessantes. Outro exemplo disso. Toda a teoria psicanalítica freudiana está baseada num conceito que vocês já devem ter ouvido falar aqui ou ali, que é um conceito de pulsão, que seria uma energia limítrofe que está ali na divisa entre o corpo físico e o corpo psíquico. Eu nem sei se dá para falar corpo psíquico dentro da perspectiva freudiana, mas dá para dizer aparelho psíquico, que é o termo que ele usa, inclusive. Então, a pulsão é o ponto fundamental sobre o qual vai estar apoiada a psicanálise. Mas você não prova a pulsão. Você pode até medir as consequências dela, você pode perceber que esse enviesamento, essa análise teórica, ela vai dar para nós solução para vários problemas, mas tanto a pulsão quanto o ponto são axiomas, ou seja, princípios fundamentais que você não prova de maneira cartesiana, você só consegue provar no campo teórico, mas sem eles a filosofia restante não existe, não funciona. O Espiritismo tem alguns axiomas. Basicamente, a gente tem 3. Se você dissociar qualquer um desses 3 princípios, o edifício do Espiritismo e o edifício do espiritualismo, de maneira geral, ele vai ruir e vai se desfazer. Quais são esses axiomas? Primeiro,
a existência do espírito. Ninguém pesa espírito, ninguém mede espírito, ninguém pega, né, toca espírito. No entanto, no espiritismo não há possibilidade da gente pensar a realidade sem a existência dos espíritos, concorda? Então, para além de qualquer coisa, o que há no ser é um princípio espiritual. Isso é muito interessante, que deveria levar a gente a alguns comportamentos bem mais arrojados. Vejam só, quando a gente analisa, por exemplo, padrão estético em pessoas. A gente olha para alguém e fala assim: nossa, aquele indivíduo é feio. Nossa, aquela moça é horrorosa. Nossa, eu me acho uma pessoa muito feia. Isso não deveria fazer nem sentido. Porque esses corpos todos são unicamente uma ferramenta. Você pode até achar o alicate que você usa para consertar teu chuveiro feio, mas você não está preocupado com a estética, porque ele não vai ficar exposto na sua sala. Ele vai consertar teu chuveiro. Você pode até ter uma meia que tem um furinho no calcanhar, mas isso não vai te causar problema, porque você vai botar a meia com o sapato e ela vai cumprir uma função. Então, esse princípio assim de julgamento estético cai por terra quando a gente percebe que por mais bonito que seja alguém, por mais feio que seja alguém, nenhuma dessas duas condições tem uma existência duradoura, né? E isso deveria valer também para outros tipos de postura que nós temos, inclusive os nossos julgamentos referentes à expressão sexual dos companheiros, a expressão de gênero. É muito comum a gente ainda ouvir em alguns lugares, isso tem diminuído, né? Muito preconceito com casais homoafetivos que querem frequentar a casa espírita, que querem trabalhar na casa espírita, sob a alegação de que isso seria antinatural, sob a alegação de que isso seria até mesmo proibido pela doutrina, porque pessoas do mesmo sexo não poderiam ocupar determinadas funções. E o nome disso é só preconceito. A gente até entende isso quando ouve na boca de alguém que tem 80 anos, né? Que, portanto, foi formado num outro tempo, numa outra realidade, numa outra forma de ver a cultura. Mas o Espiritismo, ele não tem nenhum compromisso com isso, né? O Espiritismo vai dizer que todos somos espíritos. E o que vai moldar uma relação de fato é afeto, não é corpo. O corpo é irrelevante. O afeto não. O afeto é principal. O respeito, tudo isso são atributos que residem no espírito e não no corpo. Então, por isso que não tem como a gente dissociar espiritismo de espíritos. Segundo o axioma espírita, que a gente não pode abrir mão dele, a imortalidade da alma. Não valeria nada a gente se reconhecer espírito, se reconhecer uma instância não material nessa vida, que acabasse logo depois que a gente morresse, né? Então, o vislumbre de que a nossa existência não se encerra nunca é algo importante e basilar para o espiritualismo. E por fim, o terceiro axioma é a reencarnação. É interessante que Kardec se precave bastante com a utilização de alguns termos ao longo da escrita do Livro dos Espíritos. E ele tenta evitar a utilização de alguns termos que fossem associados a outras religiões. É daí, inclusive, que vai surgir a criação da palavra espiritismo. Por quê? Porque ele vai dizer que para ideias novas, a gente precisa de palavras novas. E que o mundo ideal seria aquele em que cada palavra representasse uma ideia. E só uma ideia.
Linguisticamente, isso é muito difícil, né? Porque a linguagem é uma expressão da cultura e a cultura é constantemente imutável. Eu dou aula para o ensino médio e de tempos em tempos aparece uma nova gíria, uma nova expressão, uma forma de falar, trocam-se as turmas de ano para ano e a gente vê uma atualização dessas ideias. Então a linguagem não obedece a esse princípio de organização lógica. Mas Kardec tinha uma visão muito boa sobre isso. O que ocorre? Quando ele vai falar da reencarnação, no Livro dos Espíritos, ele apresenta a reencarnação como um dogma. O que é um dogma? É uma versão religiosa de um axioma. O dogma é para a religião, o que o axioma é para a ciência. Em toscas identidades, né? Assim, comparações toscas. Então, quando Denis pergunta assim, para olhar o mal moral, você está olhando a partir de qual ótica? Você está olhando a partir do ponto de vista humano, ou você está olhando do ponto de vista da condição de espírito em que você vive? Porque muda? Muda bastante. Ele vai dizer assim, ó, tirei um textinho dele aqui. O mal, como ele se apresenta para nós, nesse mundo aqui, ele nada mais seria do que um estado transitório inerente ao nosso mundo, como uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem. Imagina então que você está, é um exemplo muito usado na religião, que você está andando numa estradinha, enquanto você está no meio dessa estrada, bem pequena, as distâncias parecem longas. O chão acidentado, pode haver alguns outros percalços no caminho. Mas suponhamos que essa estrada te conduza a um ponto muito alto. Os lugares altos e solitários são muito bons para o espírito, muito bons para o coração. De cima, as coisas parecem tão pequenas, tão simples, tão curtas. Então, aquilo que para nós é uma sensação de desgoverno moral na criação, quando o espírito se eleva, ele percebe que era um pedacinho pequeno do caminho, algo transitório, algo da própria cadeia de amadurecimento dos seres. Uma criança pequena que quando está começando a andar ou quando está começando a se identificar com o próprio corpo, quando ela pega a comida e se suja inteira de comida, né? Ou quando ela não consegue comer com os talheres ainda e ela come com a mão. Quando o pai e a mãe chegam em casa e vê aquela criança toda lambuzada de manteiga, de feijão, do que seja. Hoje é comum até a gente ver essas fotos na internet. Os pais tiram as fotos e mandam, né? A criança não é punida por isso e nem é limitada por isso, né? A gente não diz para a criança a vida inteira como ela era limitada porque ela se besuntou de feijão. Então, se a gente encarar que, primeiro, esse mal ele pode ser reconhecido como uma espécie de etapa do desenvolvimento da consciência do espírito, ele acaba se tornando parte do processo. E a gente tem que pensar o que é que esse processo quer fazer com a gente. Mas isso eu vou falar daqui a pouco, né? A primeira parte que o Denis apresenta para nós é só isso, ó. Ele é uma estrutura transitória do próprio processo evolutivo. Agora, se a gente quiser olhar ele e pensar que esse mal ele é uma oposição à lei divina, aí, se a gente comparar o que a gente chama de mal moral com Deus, a gente vai ver que não existe mal moral. Por quê? Porque o mal seria uma espécie de resultado da nossa liberdade. Deus dá ao espírito livre-arbítrio, inteligência. E aí,
o resultado da inteligência mal utilizada, ou mal utilizada talvez não seja a melhor palavra, o resultado da experiência ignorante é o sofrimento. É o sofrimento. E como que esse processo se dá? Por que se sofre moralmente? Já se perguntaram isso? Geralmente, quando a gente fala de sofrimentos, a gente pensa que esses sofrimentos, eles seriam, primeiro, algo que age sobre nós. E segundo, geralmente o sofrimento está associado ao impedimento de um prazer, né? Por exemplo, eu queria ser uma pessoa mais feliz, eu queria ser bom para todo mundo, mas eu não consigo me controlar, eu trato mal as pessoas, eu faço isso, aquilo outro, certamente porque eu vivo num lugar que me ensinou isso. A gente então vai fazendo uma rede meio forçada de justificativas para apresentar onde está esse mal. Mas qual que é o principal ponto disso tudo? E esse é um ponto espinhoso da gente entrar. Se a gente sabe que tudo que existe nesse planeta é transitório, se a gente sabe, e quando eu digo sabe aqui, eu estou falando só racionalmente mesmo, tá? Porque sentir é bem diferente de saber. Mas se a gente sabe que tudo que existe nesse plano aqui é transitório, se a gente sabe que nenhuma estrutura dura para sempre, se a gente sabe que nós hoje temos essa forma que vocês conhecem, né? Por exemplo, vocês estão me vendo aí, e se vocês algum dia vissem o meu pai, vocês diriam que eu sou uma cópia dele, exata, né? O formato do nariz, do rosto, um pouco de diferença no cabelo e no tom da pele. Meu pai é bem mais moreno. Mas, fora isso, nós somos muito parecidos. E interessante que até às vezes a maneira de parar, de falar as coisas, de dirigir, é tudo muito parecido. Mas isso só aconteceu e só acontecerá desse jeito que vocês estão vendo nessa vida. Mesmo que eu tenha sido filho desse espírito em outras existências, e mesmo que eu volte a ser, a forma não vai ser a mesma, o lugar que eu vou crescer não vai ser o mesmo. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Eu sei disso racionalmente, você sabe disso racionalmente. Mas sabe o que existe entre você saber disso racionalmente e você compreender de fato? Uma ilusão a respeito de um eu indivisível, inquebrável, absoluto e que nunca sofrerá mudança. Aí está a fonte do nosso sofrimento moral. Sabe por quê, gente? Porque essa ilusão que nós fazemos de nós mesmos faz com que nós nos levemos a sério demais. Não entendam que eu estou aqui propondo para vocês uma vida esculachada. Não entendam que eu estou aqui tentando dizer que a gente não tem que ser responsável. Não é isso. Quando eu falo de se levar a sério demais, é que a gente dá valor para coisas que a gente sabe que são transitórias. E a transitoriedade é uma coisa tão incrível que a gente sente o efeito dela na pele e não se dá conta. Imagina que você está num dia de trabalho e você recebe um telefonema de que um parente seu faleceu. Um tio seu acaba de falecer. E aí você fica triste, né? Chora, se sente um pouco angustiado. Aquele momento seu é um momento de sofrimento. Mas daí, há algumas horas,
Você recebe um telefonema que você foi sorteado num sorteio da loteria, um concurso da loteria, e que você ganhou muito dinheiro, milhões e milhões e milhões. No mesmo momento que você estava triste, você passa a ficar mais feliz. Essa é a transitoriedade da vida. Os nossos sentimentos, eles podem ser comparados a nuvens no céu. Quando o céu está limpo e azul, é o nosso estado de mente mais propício à prática espiritual. É quando a gente está aberto, a gente percebe espaço à nossa volta, a gente observa a realidade de outro jeito. Mas aparecem os sentimentos angustiantes, quase sempre todos se ligam a uma ilusão do eu, de um eu soberano, reificado, e aí a gente começa a ver esse céu fechar. Daí a pouco a gente tem certeza que nós somos a última bolacha do pacote. A gente tem certeza que nós somos incrivelmente sofridos. A gente tem certeza que as dores do mundo só existem para nos maltratar. A gente tem certeza que a nossa angústia é uma angústia que ninguém mais suportaria. A gente começa a ter muitas certezas a respeito de nós mesmos. E o que acontece? A gente se prende numa gaiola. O problema é que a gente quase sempre gosta da gaiola. A gente decora a gaiola. Põe almofada, põe livros, a gente põe uma música boa para tocar no fundo da gaiola, a gente lê sobre espiritualidade, achando que a gaiola ah, é uma gaiola inovadora, mas no fundo, se há um excessivo apego a si mesmo, a gaiola. Vocês gostariam de ficar presos numa cela luxuosa com tapeçarias árabes, com toda a comida do mundo, mas sem poder sair, sem ver a luz do dia? Essa é a gaiola do eu, que em prática espiritual vai receber o nome de ego. Lembrando, quando você ouvir a palavra ego numa palestra, quando você ouvir a palavra ego numa exposição doutrinária, você tem que ter uma noção de que esse ego não tem a ver com o ego da psicologia. O ego, para a espiritualidade, é a ilusão que a gente faz da gente mesmo. Então eu vou dar um outro exemplo para tentar ilustrar melhor visualmente o que é esse ego. Pensem que nós podemos ter o mundo inteiro. E disseram que podemos, afinal, nós somos herdeiros disso, não é? É muito comum a gente ler em para-choque de caminhão umas frases bem inspiradoras, e tem uma delas que diz assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Já leram isso em estrada? Não deixa de ser verdade. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se Deus é a fonte sustentadora de tudo isso, logo tudo isso também seria nós. Só que sabe o que o ego faz? Ele cria cercas. Então a gente começa a se cercar num pedacinho da realidade, como se aquele pedacinho da realidade fosse seguro, como se naquele pedacinho da realidade a gente tivesse controle, como se aquele pedacinho da realidade fosse meu e só meu e de mais ninguém. Então, o ego é como se fosse uma pessoa medrosa que vai construindo muros enquanto ele pode possuir tudo. Quem é o indivíduo espiritualizado? É aquele que transita pelo mundo livremente. Ele vem, ele vai, ele vive experiências, ele coopera, ele aprende, ele se retrai, ele avança. Percebe? Esse é o indivíduo espiritualizado. A ilusão de si mesmo é muito pequena. Me lembro de um tempo em que a gente lia sobre Albert Schweitzer,
Falei sobre eles no estudo passado, né? Curiosamente, estou falando agora. O Schweitzer, ele ganhou o prêmio Nobel. E quando ele foi discursar no prêmio Nobel, a pessoa que estava apresentando ele perguntou como ele gostaria de ser anunciado. E ele respondeu assim: me anuncie como um homem velho que parece um cachorro cansado. Todo mundo riu e ele não deu outra descrição. Os espíritos superiores, eles têm um apego muito pequeno à autoimagem. Muito pequeno. Por isso, quando a gente vê excesso de apego à autoimagem, e isso é justificado com muitas coisas, né? Não, isso é zelo, isso é apresentação, isso é não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente pode analisar com calma, porque, na verdade, o mais importante para os espíritos maduros é divulgar o ensinamento espiritual. E eles compreendem que a maior parte dos nossos sofrimentos advém da confusão que a gente faz de achar que somos eternos. Uai, Vinícius, mas nós não somos eternos? Nós, enquanto espíritos, sim. Mas essa forma, esse corpo, essa rede de relações que eu tenho, esse lugar que eu vivi, nada disso vai durar para sempre. Nossa, isso é muito triste. Não, isso é a lógica espiritual. Vamos ver as perguntas aqui, só para eu não ir muito adiante e vocês ficarem para trás. O Fabinho está perguntando assim: Vinícius, sim, tudo é muito transitório para nós encarnados. Isso pode ser falta de resiliência pela expiação do momento? Com certeza. Por que as expiações nos incomodam? Porque a gente acha que não as merece. E mais, porque a gente acha que elas são uma espécie de afronta pessoal para nós. Quantas pessoas passaram pelo mesmo problema que você, antes de você, e você nunca tinha sequer notado? Quantas pessoas estão nesse momento passando fome, passando frio, estão nesse momento em zonas de guerra e elas sequer tocam o nosso pensamento? Quantas pessoas sofrem violência doméstica? Quantas pessoas vivem angustiadas? E isso sequer toca a nossa cabeça? Porque não é algo que diz respeito à nossa ilusão de nós mesmos. Então, o problema do sofrimento é levar a sério demais que no mundo... Olha, quase que eu tropecei aqui. Que no mundo de provas e expiações, portanto, no mundo de experiências que são desafiadoras, alguém poderia viver diferente. E o mundo que a gente tem hoje, que é um mundo ultra voltado para o consumo, não é? É um mundo ultra voltado para que a gente sacie as nossas angústias de forma rápida, há comprimido para tudo. As crianças, os jovens, têm cada vez menos capacidade de lidar com a frustração. Nesse contexto, a gente acaba acreditando que existe uma vida de propaganda de margarina. A gente acaba acreditando que aquele indivíduo que está lá na rede social é feliz. Eu não digo que a gente não tenha momentos felizes, mas a vida é formada por 1000 picadas de alfinete que terminam por ferir. Diz para nós um espírito protetor lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quanto maior for a noção de um eu que você tem, maior o seu sofrimento. A gente começa a acreditar que merece muita coisa. A gente começa a tratar os outros em função dos nossos desejos, em função das nossas buscas. A gente tende a achar que estamos acima e muito distantes da condição humana média. E aí a gente renega impulsos,
renega experiências, se afasta de pessoas, nega o mundo, e é mesmo assim, depois de fazer tudo isso, surge uma doença, surge uma prova, um desafio na casa espírita, um transtorno familiar, e aí o que acontece? Sofrimento terrível. Então, esse tipo de sofrimento moral está diretamente associado à ilusão que nós temos de um eu. Muito ruim? Tá dando para acompanhar? Prometo que nos próximos estudos vai ser bem mais leve. O Leonardo está perguntando: ego é a personalidade transitória criada pelas lembranças? Não. Não só. O ego é o espírito no espaço e no tempo. Isso que você está chamando de lembranças são tendências. Mas o que dá vazão para essa tendência, a forma do copo, é o espírito no espaço e no tempo. Como assim? Vinícius nasceu em 1988, numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Bicas, filho de um casal, uma professora e um policial militar. Ele estudou as suas primeiras faixas numa escola que não existe mais, se chamava Escola Estadual Leonófrica Coelho Silva, que ficava num antigo galpão da rede ferroviária, que fora desocupado para fazer a escola. Ele cresceu, ele estudou. Então, isso é o espírito, desde o nascimento até o túmulo. É isso que forma o ego para nós. A gente tem um ego menor, que está condicionado nessa vida, e a gente tem as experiências egóicas que vivem no mundo espiritual, né? Antes de reencarnar novamente. Também uma experiência egóica. Não sei se ficou claro. Se não ficou, você me pergunta de novo. Então, na verdade, a gente agora está caminhando, depois de falar um pouco sobre sofrimento e tal, para a pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Que é a pergunta que muita gente faz para dizer por que o Espiritismo não tem sentido. E a pergunta diz: qual é o sentido da nossa encarnação, já que tudo isso pode acontecer? Por que é que Deus não cria o espírito perfeito? Não é a pergunta? Por que que Deus não cria o espírito sem passar por essas provas todas que a gente está passando aqui? Mais uma vez, a gente tem que matizar o ponto de vista. E é muito legal fazer essa resposta referenciada, essa resposta proporcional, porque, inclusive, isso é uma outra marca da espiritualidade genuína. Ela nunca vai chocar o indivíduo, né? Então, ela vai dar uma resposta conforme a capacidade de compreensão que o sujeito tem. E, do ponto de vista material, sob a ótica materialista, qual o sentido da encarnação? Nenhum. Gozar até morrer. Não há depois, não há antes. Uma vida é muito pouco tempo. É exatamente o cenário que a gente tem visto hoje em alguns grupos de juventude. O gozo que autoconsome o sujeito. Não há reflexão, não há pensamento. A busca constante por descarregar essas angústias. Mas se a gente gradua um pouquinho a partir daqueles axiomas que a gente falou, qual é o sentido da encarnação para o espírito? A manifestação da nossa natureza divina. Então a gente vive, a gente nasce, a gente tem experiências, a gente morre, a gente renasce, a gente morre, a gente renasce, unicamente para manifestar Deus ao mundo, para aliviar a angústia dos seres. Não tem prêmio, não tem medalha, não tem troféu, não tem um lugarzinho especial para você, não tem uma placa com teu rosto no lugar de funcionário do mês, não tem absolutamente nada disso. A única
direção da prática espiritual é cuidar da felicidade dos seres. Como diz Lázaro, não é Lázaro não, é Adolfo, bispo de Argels, numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo intitulada A Beneficência. Ele diz assim: pudesseis, meus filhos, ter por única e doce ocupação tornar felizes os outros. Essa é a síntese da evolução. Só que a gente só vê, se desloca o olhar a partir da vida material. Então o sofrimento não é culpa de Deus. O sofrimento é apego a uma instância nossa que não vai durar para sempre. E é exatamente compreender isso que permitia que os cristãos antigos marchassem para o circo romano e fossem comidos, queimados ou feito tudo isso com eles. É necessário que eu diminua, diz João Batista, no início do Evangelho de João, para que ele cresça. Quem é eu nessa alegoria? O ego. Quem é ele? A consciência desperta, a iluminação, o Cristo. É necessário que João diminua para que o Cristo cresça em nós. Ah, Vinícius, você está dizendo tudo isso, é um discurso teórico fantástico. Você quer dizer, então, que você, sabendo de tudo isso, você não sofre? Sofro e sofro bastante. E sofro, inclusive, por coisas tremendas. E mais, pior, sofro por coisas que são bobas. Sofro por não ter coragem de dizer coisas que eu gostaria. Sofro por não ter, às vezes, policiado mais o meu pensamento. Sofro porque alguém que não sabe dar seta joga o carro na frente do meu. Sofro porque vou buscar um sorvete do sabor que eu gosto e ele acabou. Sofro por todas essas coisas. E a prática espiritual não diz do não sofrimento. Diz da colocação do sofrimento no seu lugar. Daí, quando cada uma dessas coisas acontece, eu tenho que pensar, por que que isso me afeta? Por que que eu não posso simplesmente dar uma risada quando o sujeito me fecha no trânsito e pensar, pá, desse jeito ele vai bater em alguém. Desse jeito ele vai acabar amassando o carro. Por que que eu não posso simplesmente chamar a atenção de alguém naquele momento, se ele cometeu algo errado, sem ficar depois falando dias do erro do sujeito e apontando e contando para os outros? Por que que eu preciso me alimentar dessas coisas? É aí que está a raiz da superação do sofrimento. Dá a ele o seu lugar. Percebem? Finalmente, amigos, eu quero tomar emprestado um pequeno ensinamento que vem lá do Oriente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Luísa pergunta se nós temos o livre-arbítrio. Temos, em alguma medida, sim, Luísa. Nada muito grande como a gente gostaria que fosse. Mas temos uma pequena margem de ação, sim. Bem, lá no budismo, eu não tenho condição de dar ensinamentos profundos sobre o budismo. Mais do que não ter condição, eu não tenho autorização. Mas há um ensinamento bem importante que fala dos tipos de sofrimento que a gente vive. E a gente podia trazer para cá, para nós, sendo os tipos de mal ao qual nós estamos sujeitos. Bem, primeiro a gente encontra um tipo de sofrimento que a tradição oriental chama de sofrimento do sofrimento. Ou seja, você está atrasado, aí você precisa sair de casa. Você já está angustiado então, está sofrendo. Aí você vai e bate o dedinho, o mindinho na quina do móvel. Daí o teu sofrimento inicial, que te deu a angústia, vai te dar a dor do pé, que talvez te dê raiva. Então, se a gente não parar no momento de sofrimento para respirar, é uma bola de neve em que uma ideia infeliz, um comportamento sem pensar, uma reação indevida, uma resposta impensada, gera uma avalanche de sofrimento.
Isso aponta para nós, então, que é muito importante que a gente consiga parar, dar tempo para o sofrimento ser reconsiderado por nós, para que a gente possa distanciar um pouquinho dessa condição material e olhar o problema por uma ótica um pouco mais dilatada. Não vai acontecer do dia para a noite, não é fácil, mas é possível. O que não é possível é acabar com o sofrimento. Há um segundo tipo de sofrimento que eles chamam de sofrimento da impermanência. Isso é fantástico. A gente sabe que as coisas mudam e a gente detesta que as coisas mudem. Pode até gostar, vez ou outra, de uma mudança que movimente a vida, o coração, o trabalho, mas via de regra, há pessoas que não conseguem dormir se a cama estiver trocada de lugar. Há outros que, se um objeto em casa foi guardado num lugar diferente, ficam nervosos, bravos. A impermanência nos incomoda muito. Há uma negação ao envelhecimento, há uma negação à perda de habilidades, há uma negação à mudança do corpo no nosso tempo. Tudo isso é um sofrimento que advém da mudança. Então, se a gente começa a perceber que a única coisa que não muda é a mudança, a gente alivia esse sofrimento da mudança. A gente se abre para experiências. A gente se torna capaz de vivenciar de fato os momentos que são apresentados a nós como oportunidades de absorção de sentido existencial. Por fim, a gente tem um terceiro tipo de sofrimento, que é chamado sofrimento que tudo permeia, ou um sofrimento da condição humana. Eu não sei se eu já disse para vocês. Se não disse, vou dizer agora. E não sei se além de mim, outras pessoas já disseram para vocês. Mas olha, meu amigo, olha, minha amiga, se você está reencarnado, se eu estou reencarnado, é porque deu errado. É porque em algum momento a gente não fez certo. Portanto, nascer num mundo de provas e expiações, viver uma experiência de ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, ir para casa espírita, pegar ônibus, pegar trânsito, ter coceira na orelha, verruga, bicho de pé, gripe, isso é inerente à condição humana. Aquele trecho do poeta que diz: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então você pode se tornar o maior praticante do mundo e você ainda vai sentir dor. Pequenos incômodos. Esses incômodos são parte desse sofrimento que permeia tudo. Então vejam, nunca está em relação a algo que vem de fora e nos incomoda. É claro que a gente poderia fazer um estudo longo sobre isso. Há um livro que eu indico a vocês, chamado Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal, da filósofa judia Hannah Arendt. Vale muito a pena esse livro, ele vai tratar um pouco mais profundamente dessa ideia do mal banal que promove o sofrimento dos outros. Mas para nós que temos uma perspectiva reencarnacionista e que, portanto, acreditamos na causa e efeito, não faz sentido dissociar as experiências de hoje de experiências pretéritas. Mas, acima de tudo, não faz sentido pensar que essas experiências de hoje são as últimas, as mais importantes e as únicas da nossa trajetória evolutiva. Não é isso que acontece. Então, lidando com o sofrimento do sofrimento, lidando com o sofrimento da impermanência, lidando com o sofrimento da nossa condição, a gente começa a criar espaço na mente. A gente começa a orar sem palavra. A gente começa a ter comunhão com o alto pela busca de um sentimento elevado. Acabou de pensar em Deus como fonte do mal. Acabou de pensar no mal. Não tem mais mal. Só vai existir prática espiritual. Só vai existir caminho a ser trilhado. E esse é o destino, né? É o que leva a gente para o ponto final, que é a liberação do sofrimento. Ou seja, o destino de todos nós. Fazer parte consciente dessa grande estrutura de Deus.
Tudo bem? Espero que sim, né? Depois vocês escutem o estudo de novo, vocês pensem um pouquinho mais sobre o que a gente acabou de falar. É um estudo mais delicado. Mas tendo oportunidade, a gente conversa pessoalmente sobre ele, não é? Pessoal, eu queria convidar vocês a conhecer a página da Sociedade Espírita Primavera, www.cepjf.org.br. Queria mostrar para vocês também o novo filho da nossa prática mediúnica. Não sei se vocês vão conseguir ver, se a câmera vai focar. Ela está focando em mim, ó. Esse livrinho foi lançado semana passada. Se chama Diálogos Espíritas. É bem bacana. Parece com aquele livro Consolador, Atualidade do Pensamento Espírita. São perguntas e respostas feitas aos espíritos e comentadas, referenciadas por dois pesquisadores do Espiritismo aqui em Juiz de Fora, Humberto Schubert e o Daniel Salomão. É um material bem bacana, bem legal. Lá no site da Primavera vocês têm informações sobre livros e tem informações sobre o Festival Literário, que é um evento que vai acontecer em setembro aqui em Juiz de Fora, totalmente gratuito. Às vezes vocês vêm passar um fim de semana com a gente, conhecer a casa, vai ser bem bacana. Finalmente, esse vídeo é datado, né? Eu estou falando dia 26 de agosto de 2019. Se há alguém que está assistindo a gente que é do Rio de Janeiro, no sábado nós estaremos no Centro Espírita de Jacarepaguá, que está completando aniversário, fazendo um seminário sobre os anjos da guarda e os espíritos protetores na ótica espírita. Então, se você tiver interesse, dá uma pesquisada para saber horário e tudo isso. Nem eu sei direito ainda, mas a gente se encontra lá. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Me mantenham nas suas preces e vamos conversando. Tá bem? Uma ótima noite. Tudo de bom.